A paz, Senhor Jesus, a todos os nossos inscritos, a todos os Paz, nossos Senhor, meus irmãos. Queridos irmãos, acabamos de chegar do culto. Deus os hoje, Isaías, grandemente na poderosa palavra do Espírito Senhor. Santo usa a gente, né? É verdade. Nós somos apenas instrumento de Deus, né, para levar o Evangelho. E o Senhor Jesus, né, nos deu essa ordem, né, de levar o Evangelho a toda criatura, não importa quem. Nós temos que fazer discípulos, né? É verdade. Levando o Evangelho, ir pelo mundo, né? E batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós temos que levar o Evangelho de Deus. E a Bíblia vai dizer, ali em Hebreus, capítulo 12, versículo 2 adiante. E olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Para onde você está olhando, meu irmão? Será que a sua fé está alicerçada na força humana? Será que você está ali na raiz verdadeira, na videira verdadeira que é Jesus? Será que você está buscando a santificação do corpo, da alma e do espírito até que o Senhor venha? É tempo de você, meu irmão e minha irmã, se comportar, e aleluia, louvado seja Deus, e de você se comportar como um verdadeiro cidadão do céu. A passagem que o Isaías trouxe hoje foi lá em 2 Timóteo, capítulo 3, se eu não tinha enganado, foi? Que fala, amém? Fala sobre o... Não, é 2:9. Isso. Aliás, 2:15. Uhum. Que é: apresenta-te como um obreiro aprovado perante Deus. Né, mãezinha? E estamos agora, meu irmão, um pouquinho cansados, chegamos. Eu li apenas esse versículo aí, e o Senhor foi me conduzindo lá, amém, conforme a vontade dele. Amém, meus irmãos? Então, assim, é privilégio para nós levarmos o Evangelho. Sabia? A Bíblia, ela nos orienta e o Senhor nos impõe essa obrigação de levar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Meu irmão, não é mais tempo de nós estar, irmão, coxando em dois pensamentos. Não é mais tempo da gente estar ali cabisbaixo, achando que nós não somos um instrumento na mão do Senhor. Nós somos instrumento, sim. Um vaso de honra e não um vaso de desonra na casa de Deus. Meus irmãos, Deus, ele quer te usar. Na casa de Deus tem muitas pessoas que não querem fazer a vontade de Deus, pregar a palavra como ela é, genuína como ela é. Nós temos que ser boca de Deus nesse mundo de trevas, né? Como diz a palavra do Senhor, que o mundo já é do maligno. Mas tem muitas pessoas, meus irmãos, que mesmo estando dentro da casa de Deus, não aceitam a palavra como ela é, verdadeira. É a palavra que liberta, que salva, que cura, que transforma você numa nova criatura. Como fala a palavra mesmo lá em Coríntios, né? 5,17. Quem está em Cristo é nova criatura. E as velhas práticas, meus irmãos, você tem que deixar lá atrás. Amém. Você tem que se proceder daqui para frente como uma carta escrita por Cristo. Ou seja, você tem que ser um cristão conforme as obras de Cristo. Você tem que buscar a ser como Cristo é. Amém? Amém? Amém. E essa TV que vocês viram aqui, meu irmão, é das coisas da minha cunhada que está aqui em casa, que ela viajou e deixou as coisas dela aqui em casa, viu, meus irmãos? Viajaram, o marido viajou a trabalho. Então as coisas dela tá tudo aqui para vender, tá? E não venha julgar porque vocês viram aí, não, né? Que Deus fique... Apareceu, foi. Foi. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Fiquem todos aqui na Santa e Gloriosa Paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, irmãos. E é isso aí, ó. Família, aqui, ó, na dispensação do Senhor e a serviço do reino de Deus. Domingo foi tu que trouxe a palavra, não foi? Domingo foi eu que preguei lá no Filho Pródigo. Foi. Preguei lá sobre o Filho a minha Pródigo. gripada, a rotina. Foi bênção pra glória de Deus. pregou bem também, tem. Deus usa a gente mesmo. Se você basta ler Bíblia, irmãos, e se comportar como um cristão. A Bíblia diz lá em Oséias 6,4, que diz que o povo de Deus... meu braço tá doendo, Zaya. 6,4 não, 4,6. O povo perece por falta... Peraí, meu irmão, meu braço tá doendo, que eu tô segurando aqui com a mão. Que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. O que é o conhecimento? É de não ler a Bíblia, tem preguiça de ler a Bíblia, entendeu? Bota a Bíblia na estante e deixa lá, só pega ela quando vai pro culto. Aí a pessoa toda a vida, né? E também a palavra frustrada. Do Senhor também fala lá no livro de 1 João 2,18, se não me fala a memória. Ai, irmãos, deixa eu botar bem aqui. Irmãos, minha mão já tá dormente. Bota a Rebeca na cama. Ai, vou botar aqui. Ai, pronto, Isaías. Botei a rotina na cama aqui. Então, meus irmãos, você, como pega lá o celular para ficar mais próximo. Aqui, irmãos, aqui não tem montagem não. Então segura aí.
A Bíblia diz para nós que somos servos de Deus. Vai virar para ali que tá aparecendo a cama. A Bíblia diz, meus irmãos, você como um obreiro aprovado por Deus, você tem que pregar o Evangelho. Entendeu? Você tem que pregar o Evangelho. Paulo fala lá no livro de 1 Tessalonicenses 2,4, que diz que Deus nos aprovou para levar o Evangelho. Entendeu? Então você tem que pregar o Evangelho, não para agradar a homens, como está dizendo lá em 1 Timóteo 2,4. Que você prega o Evangelho não para agradar a homem, mas sim a Deus, porque Deus nos prova. Entendeu? Nos prova o quê? Para levar o Evangelho dele, ser nova criatura. Brincando. E também o Senhor, ele nos coloca essa obrigação de levar o Evangelho dele. Está lá em 1 Coríntios 9,16, que diz assim, que não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação de pregar o Evangelho. Então Deus se agrada de quem faz a vontade dele, prega a palavra dele. Se o povo não aceitar mesmo a palavra de Deus como ela é, a Rebeca está também gripada, a bichinha, mas nós estamos medicando ali, o médico passou os medicamentos. Estamos dando aqui, irmãos, estamos dando os medicamentos aqui conforme o médico mesmo, passou. Né? Então é isso, meus irmãos, nós temos que fazer a diferença. Você tem que ser carta de Cristo. A Bíblia diz lá em Hebreus 13, se não me falha a memória, que nós estamos, meus irmãos, olha, uma grande multidão, rodeada de grande... Então você tem que dar testemunho. Tem que dar testemunho. Você é sal e luz nessa terra. Sal e luz. E que resplandece, meus irmãos. Isso é no 16 de Mateus 5, capítulo 5, verso 16, diz que resplandeça, meus irmãos, as vossas obras perante os homens. Entendeu? Para que o quê? Que eles venham ver que Cristo está em você. Que você é nova criatura. Fazendo a vontade de Deus e fazendo o quê? Pregar o Evangelho, que ele nos põe essa obrigação. Ele diz assim, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Amém, meus irmãos? E assim, isso aqui é apenas uma dica, né? Isso aqui é apenas algo da parte da gente para com a sua vida. Que você venha sair do comodismo, irmãos. Que você venha sair da mesmice. Vai ter com a formiga, como diz lá em Provérbios, né? Ó, preguiçoso, né? Que o povo o preguiçoso, fala, né? vai ter com a formiga. Porque a formiga, ela dá o exemplo. Porque durante as estações, ela tá ali, ó, buscando o alimentozinho dela e guardando lá na casinha dela, né? Como a gente sempre vê no chão. A formiga também é um exemplo, meus irmãos, para aquelas pessoas que são preguiçosas, que não quer trabalhar, não quer fazer nada para Jesus. Entendeu? E Deus, ele vai querer, né, irmãos? As obras das nossas mãos. Naquele grande dia o Senhor fala assim, meu filho, o que tu fez para mim? Aí vai olhar para tua mão, tá tudo branco, porque você não trabalhou para Deus, não fez a obra dele. Entendeu? Amém, e muitos, meus irmãos, muitos, quando você está dentro da casa de Deus, Deus está ali levantando para fazer a obra dele, e muitos não se agradam como Deus está te levantando ligeiramente para fazer a obra dele, para pregar, para louvar, para fazer a obra, para fazer um evangelismo, dar folheto na rua, no evangelismo, entendeu? Para pregar, falar a palavra para aqueles que estão ali na sarjeta, né? Na rua, nas drogas. Você é a boca de Deus nessa terra, meus irmãos, para levar o evangelho, não é mesmo? Amém? Sexta-feira, eu e Marru Isaías já estamos viajando, meus irmãos. Viu? Vamos viajar lá para a fazenda. Novamente. Fiquem orando pela gente, intercedendo pela gente, que a gente também daqui já está orando, tá bom? A gente vai com o carro fechado, porque é muita poeira também. Poeira e vai fechado. Também e vamos com os nossos líderes. A estrada tá raspadinha. É lá na fazenda da sogra do... O Zé vai fazer um trabalho lá pra eles. Eu vou fazer um trabalho lá na verdade é pra dona da fazenda lá, né? Que é a sogra do pastor. Ela me pediu pra fazer. A terra é dos irmãos, né? São 5 lá, 5 parece. Aí estão dividindo, vão dividir a fazenda pra vender e cada um ficar com as suas partes. E aí lá, irmãos, tem os gados, tem o vaqueiro, tem o povo lá e tudo. Inclusive tem até ali uma barra de queijo que eu comprei hoje. Pega lá, Isaías. Ninguém dá nada de graça pra ninguém não, meus irmãos. Tem que comprar. E aqui, meus irmãos, olha, pensa no queijo bom é lá da fazenda. Mostra aí, Isaías. Olha, eu tô tirando da sacola aí, ó. Olha, cheguei amarelinho, ó. Isso aqui no café da manhã, meus irmãos. Oi, mas é bom demais. É verdade. Oh, mas minhas tias estão tossindo. Então é isso, meus irmãos. E outra, meus irmãos, olha. Meus irmãos, para você como é que é a coisa. A pessoa não gosta de você porque você está sendo um verdadeiro crente, né? Instrumento de Deus.
Aí tem pessoas que não gostam da forma que você está sendo usado por Deus. Aí a pessoa é tão ruim, meus irmãos, que ela não consegue te atingir, mas ela vai disseminar mentira a tua pessoa, no caso. Vai estar dizendo, aquele irmão ali não vale nada, não. Aquele irmão não fica em lugar nenhum, não. Meus irmãos, Para, Rebeca. a própria palavra do Senhor diz que a gente não deve se compactuar com as obras más de outras pessoas que estão dentro da igreja. Amém. Entendeu? A gente não deve ser Para, minha filha. participando Segura das bem obras. aqui, que ela já tem dente, aí ela fica segurando o braço da outra e mordendo e dói. Entendeu, meus irmãos? Para, mamãe, dói. A gente não deve se compactuar com as obras infrutíferas. Isso está lá em Colossenses, se não me falha a memória. As obras infrutíferas, as obras más. Nós temos que ser, meus irmãos, sal e luz nessa terra. Entendeu? Não importa, até que você seja usado por um líder, faça a sua parte. Porque Deus se agrada, meus irmãos. Deus se agrada daqueles que são sinceros. A Bíblia diz lá em Mateus que haja escândalo, né? Que é misto que haja escândalo. Para que o que, meus irmãos? Para que o sincero se manifeste. Se manifeste para o quê? Para, como é que se diz? Era para repreender, né? Não ser compactuando com as coisas erradas que acontecem muito no meio dos cristãos, meu irmão. Mas você sabia, meu irmão, que dentro da igreja, tem dois cristãos. Tem o crente joio e o crente trigo. O trigo é o que, meu irmão? O trigo é uma massa boa. É uma massa boa que tem frutos, né? Que você pode pegar o trigo e amassar ele na sua mão assim, ó. Que você vai ver que ele tem semente. Aí o joio já não tem semente. Ele é só palha. Como fala a palavra do Senhor lá em Judas. São como palhas que o vento, olha, leva. Então, aquele que é levado pelo vento é porque ele não tem obra, ele não obedece a palavra de Deus, não quer fazer a vontade de Deus, ele quer apenas ser o quê? Se beneficiar da obra de Deus, através de doações, de pix e outras coisas mais, entendeu? Mas você não deve olhar para essas coisas, você tem que fazer a vontade de Deus e se afastar, né, dessas pessoas que são, mamãe? que são gananciosos, são obstinados, são cruéis para com o seu próximo. A Bíblia diz lá no mandamento que nós temos que ser, que tem que ter amor ao próximo, entendeu? Nós temos que ter amor ao próximo. Um abraço, cansa, amor, pega. Cansa. Irmãos, eu quero aqui me despedir, tá bom? Vamos agora jantar. Não sei nem se nós vamos jantar, jantar ou não? Jantar, ou deixar né? essa comida para almoço? Não, comer só um pouquinho para não dormir. Nós comemos só um café, tomamos com um pedacinho de queijo. Pode ser um pedacinho de queijo com café. Deixa essa comida aí, pro filho. Irmão, porque a hora que nós vamos comer aqui, ó, já é 3 horas da tarde, é 2h30. Hoje mesmo eu comi, parece que era 3h30, parece. Foi, nós já comemos tarde. Porque assim, a gente passa, né, um tempo sem comer para não estar... E aí a gente tem que diminuir o arroz, né, irmão, de noite, entendeu? E é isso, irmãos, vamos aqui nos despedir. E como eu falei, não vai julgar porque você viu uma TV que antes você não saiba da procedência, tá? Da minha cunhada, ela botou os móveis da casa dela aqui dentro pra vender, porque ela foi pro Amapá, porque o esposo vai trabalhar, tá? E ficou uma pessoa encarregada para poder estar vendendo os trem dela, e eu cedi o espaço aqui da minha casa, viu? Para que ela viesse a colocar as coisas dela. Na minha sala, eu vou mostrar para vocês, ó, não tem TV. Ó, tá vendo ali, ó? Olha lá, vocês estão vendo a estante? Que a gente às vezes tem que mostrar, né, irmão? Porque o povo começa a criticar e a julgar. Eu vou tirar o vestido dela, viu? Tira. Ó, irmãos, deixa eu acender a luz pra vocês verem aqui. Tá escuro. Ó, aqui é a minha sala, ó. Aí, ó. Só tá meus livros, minhas coisas. A moto a gente bota pra dentro, tá? Lá é meu quarto. Ó. Não tem TV, tá, meus irmãos? E aqui no quarto, como eu já mostrei pra vocês, tá as coisas dela tudo. Ó. Aqui tá o resto dos trem dela aqui, ó. Eu boto uma parte num canto, boto outra parte em outro. Aqui é o armário dela, a bola do filho dela, ó, carrinho, guarda-roupa que tá desmontado. Embaixo tem uma estante, aqui é um espelho dela que ela tem, ó, grandão. Tá? Aqui é um carrinho que eu ganhei, um carrinho de bebê. E é isso. E aqui atrás, ó, a caixa, né, com mais outra TV, entendeu? E umas cadeiras lá atrás, ó, dela, as cadeiras. Uma caixa com mais uma TV, ó, tá aqui. Amém, meus irmãos? E o resto aqui das coisas delas. Então, tá aqui. E aí tá vendendo de pouco em pouco aí. E aqui é o caixinho de banana maçã que amadurou. Vocês lembram que eu filmei, ó? Ó, meus irmãos.
Ó, vou jazinho comer. Madurinha, isso aqui é a banana maçã, ó. Não tá bonitinha. E é isso, irmãos. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, viu?